Era um dia ensolarado. 2 autocarros escolares transportavam raparigas do ensino secundário numa excursão, mas então um estranho vento maligno soprou. O vento cortou os autocarros a meio. As raparigas lá dentro foram cortadas diretamente à altura da cintura. Mitsuko inclinou-se para apanhar uma caneta e escapou por pouco à morte. O autocarro deslizou para frente por uma curta distância antes de parar lentamente. Abalada e aterrorizada, Mitsuko percebeu que tinha de fugir. O vento maligno era tão poderoso que até cortou os postes de eletricidade ao longo da estrada com facilidade. Mitsuko correu pela estrada, mas o vento continuou a persegui-la. No caminho, encontrou 4 caminhantes. Ela gritou para que se deitassem no chão. Infelizmente, era tarde demais. Mitsuko derrubou uma rapariga ao chão e salvou-lhe a vida. Pouco depois, uma equipa de ciclistas passou por eles e também foram cortados a meio. Para escapar ao vento mortal, Mitsuko entrou pela floresta dentro, mas lá encontrou mais vítimas mortas pelo vento. As raparigas, com apenas a parte superior dos corpos, eram de outra escola. Os seus cadáveres mutilados flutuavam no lago. A visão era horripilante. Mitsuko encontrou um uniforme escolar limpo no ramo de uma árvore e rapidamente vestiu. Depois, dias mais tarde, vagueou até uma escola secundária feminina. Pelos uniformes, era claro que esta era a mesma escola das raparigas mortas na floresta. Aqui, tudo parecia normal. Parecia que ninguém sabia o que tinha acontecido lá fora. As colegas cumprimentaram Mitsuko calorosamente, mas na verdade não a deviam conhecer. Ainda mais chocante, a sua amiga Aki, que tinha sido cortada ao meio pelo vento, estava viva outra vez. Aki perguntou casualmente a Mitsuko: "Por que é que o teu cabelo está molhado? Isso é tão estranho." Mitsuko também ficou confusa. "Esta não é a nossa escola. Quando é que começaste a vir para aqui?" Nesse momento, outra rajada de vento soprou. Mitsuko agachou-se instintivamente, mas nada aconteceu. A sua reação estranha deixou Aki perplexa. Mitsuko começou a pensar: terá sido tudo um sonho? Ela contou a Aki o que tinha experienciado. Disse que tivera um sonho de manhã em que o vento cortara toda a gente a meio e a perseguia. Mitsuko apontou para os ramos das árvores a balançar na brisa lá fora e foi ficando com mais e mais medo à medida que falava, mas Aki manteve-se calma. Ela abriu a janela, pegou na mão de Mitsuko e deixou-a sentir o vento lá fora. De novo, nada aconteceu. Mitsuko finalmente relaxou. Realmente parecia um sonho. Sentiu como se tivesse perdido a memória. Se não fosse Aki, ela nem saberia a que turma pertencia. Além de Aki, Mitsuko também era próxima de 2 outras, Taiko e Sur. Elas chamavam-lhe Sur porque ela sempre fazia coisas surreais. As 4 faltaram à primeira aula e foram para a floresta. Depois de ouvir a história de Mitsuko, Sur disse que havia inúmeros mundos paralelos, o que significava possibilidades infinitas. A sua experiência não foi um sonho, aconteceu verdadeiramente noutro mundo paralelo. Então notaram mantas e almofadas arrumadas sobre as folhas secas. Quer estas coisas fizessem sentido ou não, as 4 raparigas, tal como no autocarro, começaram alegremente uma luta de almofadas. Durante o jogo, Mitsuko cortou acidentalmente a mão. Quase ao mesmo tempo, viu 2 raparigas à distância. Uma usava uniforme escolar, a outra um vestido de noiva, mas num piscar de olhos, ambas desapareceram. Sur apanhou uma pena da almofada e disse a Mitsuko: "O tempo e o lugar onde esta pena aterrar estão decididos. A vida é surreal. Não deixes que isso te afete. Faz coisas antes mesmo que te apercebas. Como gritar de repente na aula, virar todas as secretárias de uma sala de repente, ou como agora, saltar de repente para o rio." A segunda aula estava prestes a começar. As raparigas correram de volta para a escola. Ao observar as costas de Mitsuko enquanto ela se afastava, Sur proferiu outra frase significativa: "Não percas para o surreal. A vida é sempre surreal. Se não consegues lidar com o surreal, então já perdeste." Na aula, a professora perguntou-lhes o que tinham estado a fazer depois de faltarem à primeira aula. Aki não disse a verdade, mentiu e disse que se sentiu um pouco anêmica. Ouvindo isso, a professora não pressionou mais. Mitsuko reparou numa almofada no chão e atirou-a a Aki. Subitamente, o som de tiros estalou pela sala. Ninguém esperava. A professora, que estava a escrever no quadro, enlouqueceu. Puxou de uma metralhadora e abriu fogo sobre toda a turma. Aki foi crivada de balas e morreu instantaneamente. A professora gritou novamente com Mitsuko, exigindo saber por que é que ela faltou à aula, repreendeu-a por desobediência. No caos, Sur e Taiko arrastaram Mitsuko para longe. As 3 esconderam-se no laboratório de ciências, mas mesmo ali não era seguro. Parecia que todos os professores da escola tinham enlouquecido. Para proteger Mitsuko, Taiko morreu, e antes da morte de Sur, ela lembrou Mitsuko mais uma vez: "Tens de derrotar o surreal." Enquanto os tiros rugiam, os estudantes sobreviventes correram em direção ao portão da escola. Entretanto, os ataques da professora tornaram-se mais ferozes.
Uma rapariga correr ao lado de Mitsuko gritou: Mitsuko, pensa. Descobre o que se passa. Se não fizeres algo agora, vamos todos morrer. Mas antes das suas palavras se desvanecerem, as 4 raparigas a fugir com Mitsuko foram cortadas ao meio pelo vento maligno. Mitsuko fugiu para a cidade. Entrou numa esquadra para reportar o horror. Estava tão exausta que não conseguia falar, apenas respirar profundamente. Puxou o agente para a porta e apontou na direção do vento maligno. O agente olhou para Mitsuko durante um longo tempo. Depois os seus olhos brilharam. Não és Ako? Por que estás a usar um uniforme escolar? Mitsuko congelou. O que se passava? Quando olhou para um espelho, percebeu que a sua aparência tinha mudado completamente para a de outra mulher. Do agente, soube que as duas eram colegas de turma e que ambas já tinham 25 anos. Antes que Mitsuko conseguisse processar isto, o agente acrescentou: hoje é o teu dia de casamento. Não pode chegar atrasada. Depois arrastou Mitsuko para um carro de patrulha e levou-a para uma capela. Lá, Mitsuko viu Aki novamente. Apesar do rosto de Mitsuko ter mudado, Aki reconheceu-a imediatamente. Sussurrou: não importa que nome tens agora, hoje é o teu dia de casamento. Mitsuko queria saber o que se passava realmente, mas Aki disse-lhe que não era a altura certa para explicar, avisou-a para ficar quieta. Eles estão todos a observar-nos, mas na sala estavam apenas as duas. Perante a confusão de Mitsuko, Aki parecia esconder algo. Disse que o tempo ainda não tinha chegado. Depois Aki revelou as suas incríveis capacidades de luta. Matou os convidados que irromperam. Até a gente foi pontapeada até a morte por ela. Sob a orientação de Aki, Mitsuko também se juntou à batalha. Depois da luta, Aki entregou a Mitsuko uma garrafa partida para levar para a capela. O casamento começou oficialmente. Mitsuko entrou no salão segurando a garrafa partida. A princípio, os convidados pareciam todos normais, mas num instante, ficaram completamente loucos. Gritaram e até começaram a tirar a roupa. O maior choque foi o noivo. Afinal era um homem com cabeça de porco dentro de um caixão. Os convidados empurraram um bolo enorme para a sala e instaram Mitsuko a beijar o noivo. Claro que Mitsuko recusou. Ela esfaqueou o homem com cabeça de porco no pescoço com a garrafa partida. Mitsuko enlouqueceu. Ela cortou os convidados que não conseguiram escapar a tempo. No caos, Aki veio buscá-la. Mas nesse momento, as duas professoras que tinham massacrado a escola transformaram-se em assassinas a bloquear a porta. Felizmente, Mitsuko e Aki eram lutadoras habilidosas. Depois de algumas rondas de combate, derrotaram as assassinas. Lá fora na rua, as duas sentiram algo a segui-las de perto. Aki disse a Mitsuko para correr à frente, ficando para trás para cobrir. Enquanto Mitsuko continuava a correr, deparou-se com uma rapariga que a cumprimentou. A rapariga estava a correr numa maratona. Confusa, Mitsuko correu com ela. A essa altura, Mitsuko tinha mudado novamente. Tornará-se Izumi, uma corredora de maratona. A sua colega de equipa disse-lhe para não olhar para trás, mas para manter os olhos na estrada à frente. Uma das raparigas então disse algo estranho: Mitsuko, não estás a pensar em nada agora, estás? Nós somos as tuas parceiras de corrida. Já corremos juntas desde há muito tempo. Atrás na escola primária, eras mais rápida do que nós. Até ganhaste o primeiro lugar. Apesar de Mitsuko não se lembrar disso, sob o seu encorajamento, ela pareceu aceitar esta nova identidade. Correu com força em direção à meta. Em breve, Mitsuko viu Su, Taiko e Aki, mas com eles vieram os assassinos e o homem de cabeça de porco. Aki e as outras ficaram para trás para os distrair. Mitsuko subiu uma encosta e alcançou outra seção da pista. No final da estrada estava um forno de tijolos abandonado. Lá, Mitsuko encontrou uma estudante. A rapariga levou a um grupo de estudantes mortos. A rapariga disse, sorrindo: consegues morrer? Enquanto viveres neste mundo, todos os outros morrerão. Devias morrer. A rapariga caminhou na direção de Mitsuko com uma faca. Agarrou o cabelo de Mitsuko e gritou com raiva: é tudo culpa tua. Toda a gente morreu por tua causa. No momento crucial, Aki apareceu. Com um golpe, derrubou a rapariga furiosa. Aki puxou Mitsuko através da multidão de cadáveres. Os estudantes mortos apenas permaneciam parados, não explodiram nem se moveram. Quando se aproximavam da saída, Aki disse a Mitsuko para continuar a repetir o seu próprio nome. Pouco a pouco, Mitsuko recuperou as memórias perdidas. Ela finalmente encontrou seu verdadeiro eu novamente e voltou à sua forma original. Quando Mitsuko se acalmou, Aki estendeu as mãos. Revelou os fios enterrados sob a sua pele. Aki disse a Mitsuko: o mundo em que estás agora é completamente fictício. Só tu pode sair porque és a personagem principal aqui. Se não conseguires escapar, ficarás presa para sempre, morta vezes sem conta. A saída real tem de ser criada por ti. A maneira é rasgar o meu corpo.
Apesar de Mitsuko não suportar fazê-lo, no final, seguiu as palavras de Aki. À medida que os fios eram puxados, o corpo de Aki foi rasgado a meio. Através da passagem que apareceu, Mitsuko saiu do forno de tijolos. Passou por uma cozinha e entrou num beco. Um grupo de homens de aspecto duvidoso estava reunido ali. Eles estavam a olhar para um pôster de um jogo na parede. No pôster estavam 3 raparigas, Mitsuko, Ko e Izumi. Afinal, este mundo virtual era apenas um jogo. Todos exceto Mitsuko eram apenas NPCs. Então, um jovem bem vestido apareceu. Ele perguntou a Mitsuko, não te lembras de mim? Nem do meu nome? Não acredito que realmente vieste aqui. O homem disse a Mitsuko, este mundo não é o mesmo que o antigo em que costumavas viver. Mitsuko não entendeu. A sua visão escureceu e ela desmaiou. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao forno de tijolos abandonado. Nas paredes estavam raparigas com uniformes escolares, vestidos de noiva e fatos de maratona. Claramente, eram todas as formas que ela tinha visto no jogo. Na extremidade mais distante do forno, um velho de cabelos brancos fluentes estava a jogar um videojogo. No ecrã apareciam as mesmas cenas que Mitsuko tinha acabado de viver. Então ele disse algo que deixou Mitsuko atordoada. Disse-lhe que ela estava agora no futuro, há 150 anos atrás. Ele tinha a admirado na escola. Depois de ela morrer, ele tirou o seu ADN e o das suas amigas para criar clones para o seu jogo. Revelou que o seu maior desejo era dormir com ela e que esta fase final foi concebida para cumprir esse desejo. Então o jovem de antes apareceu, aparentemente uma versão mais nova do velho. Ele tirou as calças e deitou-se numa cama, chamando-a para se juntar a ele, enquanto o velho a instava a avançar. Perante esta coação, ela lembrou-se do conselho de Sur. A vida é surreal. Não deixes que isso te afete. Ela escolheu resistir. Rasgou uma almofada e sufocou o jovem com ela. Penas a voar por todo o lado. Depois agarrou no bastão do velho e esfaqueou-se no peito. Ao mesmo tempo, Ko esfaqueou-se com uma garrafa partida e Izumi matou-se, cada uma na sua própria realidade. Estas mortes não foram fraqueza, mas a sua rebelião final contra o controlo. No final, Mitsuko acordou num campo nevado, sem ninguém por perto. Ela correu para a distância, significando que o jogo tinha finalmente terminado.